Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, e Deus te abençoa tremendamente no nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço, viu? A paz que Deus pode te dar na sua vida, na sua família, receba aí em nome de Jesus. Eu venho neste vídeo, queridos, narrar aqui um fato, um acontecido há poucos dias em minha vida. Eu estava no banheiro de minha casa, ou aqui em Portugal chamamos de casa de banho, e ali eu havia terminado de tomar um banho e estava já vestido e o Senhor tocou para me fazer uma oração ali mesmo e cantar louvores, porque o Espírito Santo de Deus começou a falar para mim: não desista, não desista, não desista, Olha só, queridos, às vezes pode ter acontecido algo em sua vida e aí você pensa até em desistir de alguma coisa, Mas o Senhor é quem vem, te fortalece e diz para você seguir mais adiante, viu? Ainda você vai passar por algumas coisas, mas você vai prosseguir, você não desiste das coisas que Deus tem para você em sua vida, amém? Então eu estava ali, queridos, ouvindo isso, eu corri, peguei meu instrumento de música, e ali comecei a louvar o Senhor, e louvando ao Senhor, o Senhor me disse para cantar o hino 225 da harpa cristã, e eu comecei a cantar o hino 225 da harpa cristã, e aí em uma das estrofes, ali que eu estava já cantando, não era a primeira, não era a segunda, nem era o coro, ou seja, o refrão, mas ali, amados, eu já estava louvando o Senhor, de repente, num dom chamado dom de visão que você encontra escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, dom espiritual, um dom que o Espírito Santo que dá para aquilo que for útil para ele, não é útil para nós, porque aquilo ali são dons, capacidades espirituais que o Espírito Santo nos dá para ele usar. Não é para nós enriquecermos com isso, para nós nos mostrarmos, recebermos glória por causa de termos esses dons, não, é dom do Espírito Santo para aquilo que é útil para ele, para quê? Para crescer a obra do Senhor, para livrar os irmãos, libertar as pessoas, ajudar os outros a entrar pelo caminho, é como uma profecia que às vezes tem muita exortação nela. Aí as pessoas pensam: Deus não fala desse jeito, mas Deus, ele tem que levar você de volta ao seu caminho. Então sim, a repreensão, ou a parte chamada exortação, quer dizer animar alguém, ou seja, vai animar você que estiver fora do caminho a voltar para a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então uma exortação, sim, a Bíblia, ela é praticamente inteiramente formada de exortação, tanto é que tem até vitórias e bênçãos que Deus vai te dar, mas são condicionais. Deus requer alguma coisa de você, e muitas vezes você tem renúncias, você tem que deixar de fazer algo que é prazeroso para você, é algo que parece comum, todo mundo faz, todo mundo se diverte com aquilo, todo mundo é feliz com aquela situação, e aí você pensa que Deus está gostando de você estar com essa situação também, mas o Senhor quer que você deixe para lá, que você esqueça disso, larga para lá, para você agradar Ele, ou seja, Ele está te pedindo alguma coisa em troca, Ele está te pedindo: abandona isso, porque eu vou te abençoar. Isso é bênção condicional, você tem que fazer alguma coisa para Deus, para você poder ter a sua vitória. Então tem muita gente que chora muito tempo por uma bênção e não sabe por que às vezes Deus está te pedindo para renunciar a algo e você não renuncia. Então, queridos, voltemos aqui ao que Deus me mostrou. Então, no dom chamado visão, Deus me mostrava, queridos, quando sumiu as paredes, da minha casa de banho, do cômodo ao lado, o cômodo parede meia, ali da casa, e a parede de fora, que vai aparecer, vai dar para a rua, parede meia com a rua, ali. Então, eu via na rua, a rua, na visão, ali onde eu estava sentado, e passava um braço.
um braço gigantesco e comprido. E esse braço passou a mão e foi passando o braço na minha frente, assim. Aí eu comecei a olhar aquele braço passando, se esticando, né? E no tipo, Deus indo com a mão dele pegar alguma coisa. De repente, minha visão foi levada lá na frente da mão e eu podia ver uma mancha escura, muito horrível, feia. Ali era um espírito maligno, um demônio. Ele não tinha forma, parecendo forma humana, mas uma mancha, uma nuvem muito feia ali, e estava em disparada, tipo saindo dali do banheiro, né? Aí, de repente, queridos, né, aconteceu que a mão de Deus, ela foi lá e alcançou e pegou aquela mancha, aquela em forma de uma nuvem, né, pequena. Ali, a mão do Senhor apertou, espremeu até desfazer. E quando desfez, o Senhor falou para mim, era fofoca, espírito maligno de fofoca. Aí, queridos, né, eu comecei a glorificar Deus e continuei louvando ao Senhor. De repente aconteceu a mesma visão, um braço passando de novo. E aí, só que eu via que ele passava da onde Deus pegou o espírito maligno de fofoca, que estava indo fazer alguma espécie de fofoca. Olha aí, né? Aí, de repente, a mão passou de novo, segunda vez, e foi mais adiante. Aí eu vi mais lá na frente, estava outra mancha, dessa vez um pouco mais clara, mas não branca, não. Estava encardida, feia, horrível, aquela coisa ruim, coisa terrível mesmo. E aí a mão do Senhor foi lá e alcançou e também esmagou. Aí o Senhor mostrou que estava escrito nessa mancha, né? A segunda, que já estava mais à frente, estava escrito calúnia defamatória. Então, queridos, né? Aí a mão do Senhor alcançou e Deus destruiu. Tá bom? Aí quando o Senhor destruiu aquela mancha ali, eu continuei glorificando a Deus, louvando ao Senhor com o hino 225, cantei mais alguns corinhos agradecendo ao Senhor, continuei orando e louvando ao Senhor, né? Dentro do tema ali do texto do Salmo 91, né? Ali, queridos, no verso 7 que diz, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então continuei louvando ao Senhor. Aí eu quero dizer para você isso, queridos, fofoca não é de Deus, é coisa demoníaca, né? Calúnia defamatória é coisa diabólica, demoníaca, coisa do cão, não é de Deus, e Deus vai esmagar. Então você que está sofrendo calúnia, você que está sofrendo fofoca, está passando, teus amigos estão se perdendo, estão se afastando de você porque alguém fez fofoca de você. Aí você, olha, uma coisa, cuidado quando alguém chegar e dizer para você, olha, fulano falou isso de você. É por isso que eu e os outros amigos estamos nos afastando, que falou que você estava fazendo isso na sua casa, você não estava na hora do culto, não estava na hora da oração, não estava louvando ao Senhor, mas você estava fazendo isso, às vezes uma coisa humana, natural, humana, e a pessoa estava fazendo, às vezes alguém estava ali, viu, e aí começou a entender, isso aí não é coisa de Deus não, isso é coisa da carne, ou seja, pessoas que às vezes andam com você, estão do seu lado só querendo ver você só como uma serva de Deus, só como aquela pregadora, só como aquela mulher de oração, aquele homem de oração que você é, só aquele profeta que você mostra ser, só aquele servo de Deus aplicado em todo momento, sua vida inteira, seu dia a dia tem que ser só de oração, pregação da palavra, coisa assim. Aí a pessoa vê você na naturalidade, não aceita aquilo como sendo coisa de servo de Deus, né? Às vezes, vai lá ver você fazendo a sua comida, Deus está me dando esse exemplo aqui agora, né? Aí vê você colocar pimenta no feijão, vê você colocar pimenta no arroz e diz,
pimenta na comida dos outros, né? Os outros vai comer também, vai ficar com a boca ardendo, e quem não gosta, né? Aí vai lá, é um exemplo, tá bom, queridos, viu? É um exemplo que o Senhor tem tocado em mim para colocar aqui. Aí, de repente, a pessoa sai falando para todo mundo que você fez uma coisa que não é de Deus, pôs pimenta na comida para os outros comerem. Olha aí, né? Salvo aquela pessoa que coloca veneno para matar mesmo, né? Aí tem que ser entregue mesmo, tem que ser denunciada mesmo, né? Mas, queridos, né? Colocou um tempero, alguma coisa assim, a pessoa entende como sendo algo ruim, alguma obra maligna da pessoa, aí vai lá e fala para os outros, e aí conta que a pessoa não é de Deus, você não é de Deus, essa pessoa aí não é de Deus, não. Aí você tem que tomar cuidado também com quem vem parecendo te defender, dizendo, olha, eu me afastei de você porque fulano fez isso, 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 falou isso, isso de você, você fez isso, isso e isso, olha aí. Né? Aí então, meu irmão, minha irmã, né? Você está sendo fofoqueira, fizeram a sua cama, né? Destruíram você moralmente para os outros. E também a calúnia defamatória, né? Te acusou de fazer alguma coisa que para você era uma coisa natural. Você faz quando não está no culto, quando não está em oração, quando não está lendo a Bíblia, né? Aí então, né? Deus me deu esta visão do demônio, né? Que Deus chamou de fofoca, e do demônio que Deus chamou de calúnia defamatória. Então, queridos, né? Quando você passa por uma situação dessa, se você se irar ao ouvir alguém dizer, olha, estão falando isso de você, te acusaram daquilo outro, aí você, se você se irar, né? Se irar e ficar dizendo, não sou eu, não fui eu não sou eu, não sou assim não, quem é assim é essa pessoa aí fez isso, fez aquilo outro. Sinto muito dizer que o inimigo entrou em você também, mas, né, a palavra do Senhor, né, numa das cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, está dizendo assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Então não somos nós que nos justificamos a nós mesmos, né? Aí, como servos de Deus, nós não devemos, né, guardar a nossa ira de alguém que fez fofoca, que nos caluniou, né? A gente vai lá e libera perdão, como quando Pedro perguntou ao mestre, se o meu irmão me ofender, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí Jesus diz a ele, não te digo que 7 vezes não, Pedro, mas te digo que 7 vezes, 70 vezes 7 é a quantidade de vezes que você vai perdoar o seu irmão. Então, queridos, né, aconteceu que Pedro, ele aprendeu que ele deveria perdoar a quem ofendesse a ele 490 vezes num dia só. Então, amados, olha aí, né? Ou seja, sempre perdoar, né? Quando fala de mais de 100, né? Também está dizendo eternamente. Você tem que perdoar seu irmão eternamente. Aí você deve ir ao seu irmão, à sua irmã e perdoá-lo, viu? Porque se você guardar ira e anoitecer em sua vida, numa das cartas doutrinárias do apóstolo Paulo, né? Também, que é Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, você vai ler escrito, né? Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, você se manter um dia inteiro irado com alguém, porque alguém veio contar para você de que você foi fofocado, foi fofocada, né? Ou foi caluniado, né? Olha só. Aí aquela pessoa que veio te contar, muitas vezes também veio fazer fofoca de quem fofocou de você. E aí você não se justifica, porque se você se justificar, você pode acabar acusando também.
e fazendo fofoca também, e caluniando também, por causa da ira, por causa do rancor. Então, o que você vai fazer? Faça como Jesus ensinou a Pedro. Vai lá e fala para a pessoa, procura a pessoa e fala: olha, me perdoa em nome de Jesus, tá bom? Se algum mal que eu te fiz, algo que eu causei a você, vai até a pessoa e fala isso. Pede perdão para ela em nome de Jesus. Ué, tá certo isso? A pessoa me ofende, me maltrata, me calunia, faz fofoca de mim, destrói minhas amizades, e eu é que vou lá pedir perdão para a pessoa? Por quê? Aí vai mostrar que você não está tomado pelaquela mancha horrível chamada fofoca, nem aquela chamada calúnia difamatória, e nem vai estar irada, nem irado, não, mas vai estar fazendo segundo o que o mestre ensinou a Pedro: perdoe o seu irmão que te ofendeu, 70 vezes 7, num dia só, ou seja, toda hora, perdoa teu irmão, Então, quando isso acontecer, meu irmão, minha irmã, o jeito mais certo é você deixar Deus justificar você, e não você própria se justificar. Por isso que disse a palavra: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, não somos nós que nos justificamos, não é o escolhido que se justifica por conta própria para os outros, porque é como Moisés, queridos, Moisés certa vez estava fazendo a obra de Deus, julgando o povo, mas Miriam e Arão, queridos, eles dentro da tenda, Miriam começou a falar: Arão, eu e você também somos profetas de Deus, nós também somos usados por Deus, mas Moisés está pensando que é só ele, viu? E a gente não pode aceitar isso. E ainda, Moisés, ele não é igual a gente é casado direitinho com pessoas do nosso povo, mas Moisés é casado com essa mulher cuxita aí, e aí? E fica pensando que Deus só usa ele. Deus desce na porta da tenda, em forma de uma fumaça, e do meio da fumaça Deus chama: Arão, Miriam, sai para fora. Quando eles saem para fora, aí Deus diz assim para eles: olha, Arão e Miriam, havendo profetas aqui no arraial, havendo algum profeta, eu falo com ele em visões, em sonho, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Portanto, Miriam, você vai ficar leprosa. Deus não fez Arão ficar leproso, porque Arão era um sacerdote, o líder dos sacerdotes. Então, ele não podia ficar leproso. Ele seria rejeitado, abominado, e aí o chamado para ele ser um sacerdote não ia ter mais valor, não ia ter mais como ele continuar assim. Então, queridos, Miriam ficou leprosa. Aí, quando Moisés toma conhecimento de que Miriam está leprosa, Moisés vai até o Senhor e diz: Senhor, cura minha irmã. E aí Deus, pela insistência de Moisés, Deus não falou para ele: olha, Moisés, eu fraguei a Miriam fazendo fofoca de você, eu fraguei a Miriam falando mal de você, do chamado que eu tenho na sua vida, da sua comunhão comigo, viu? Da nossa amizade, Moisés. Ela está falando mal disso aí para você. Não, Deus não fez isso. Deus, ele ouvindo Moisés pedindo, implorando para Deus tirar a lepra da irmã dele, Deus diz assim para Moisés: Moisés, fala para ela ficar fora do arraial por 7 dias. Depois vocês podem recolher ela, que ela vai estar curada. Olha aí, queridos, Depois vocês podem recolher ela de volta para dentro do arraial. Quer dizer, vai ficar rejeitada lá fora por 7 dias, com lepra no corpo. Aí depois de 7 dias, por causa do pedido do ungido de Deus, a pessoa foi curada de lepra. Olha só, Viu? Então, queridos, olha aí, Fazer fofoca e calúnia difamatória é ruim. Deus vai destruir, Deus vai esmagar na mão dele, a calúnia difamatória, fofoca. E aí você deve ser uma serva de Deus sempre justificada
justificada por Deus. Você deve ser um servo de Deus, sempre justificado por Deus. Por isso não entre em fofoca, não guarde rancor, não espere anoitecer, guardando ira de alguém, viu? Não se aborreça com quem te persegue. Aliás, se você lê no livro das bem-aventuranças, perseguido também é bem-aventurado, olha aí. Viu? Por que que o perseguido é bem-aventurado? Porque Jesus disse assim, né? Lá em Mateus capítulo 5, verso 10, 11 e 12. O Senhor disse, né? Quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha aí, sabe o que Jesus disse? Jesus não disse para a gente se aborrecer, se irar, se magoar. Não, ele disse, alegrai-vos e regozijai-vos nisso aí, porque antes de vocês perseguiram assim também os profetas que vieram antes, né? Então se alegrem, ou seja, Jesus falou, né? Perseguir, caluniar, acusar é coisa de perseguidor. Mas o que é para o servo de Deus é ser feliz e contente por estar sendo perseguido, caluniado, acusado, mentindo, alguém mentindo contra você. Se alegre, festeje. Isso é coisa de bem-aventurado. Então, perdoar 70 vezes 7 também é coisa de bem abençoado, né? Bem feliz, bem abençoado, servo de Deus, serva de Deus, bem abençoado. Então, você não vira em fofoca contra quem fofocou de você ou caluniou você. Você, né, vai lá, pede perdão para a pessoa e aí, querido, né? Você vai ficar livre, aquele peso daquela calúnia, daquela fofoca não vai existir mais sobre você e você vai mais uma vez demonstrar que você é uma pessoa bem abençoada por Deus, né? Porque os perseguidores, é isso que mostra a palavra perseguir. Quem persegue o quê? Né? Persegue quem está na frente. Então, se estão te perseguindo, caluniando, acusando você, fazendo fofoca de você, é porque você está na frente. Quem está atrás é Satanás, usando alguém, envolveu alguém na fofoca. Amém, queridos? Então eu deixo aqui essa meditação para você. Não entre na mesma situação. Seja uma pessoa liberta e salva na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, viu? E sim, a pessoa tomada por vontade maligna, ela não vai até você pedir perdão por você, ela não vai reconhecer erro nenhum. Salvo aquela pessoa que é uma serva de Deus e entrou nessa, o inimigo oprimiu e a pessoa caiu nessa de perseguir você, aí você chega até ela e fala, me perdoe em nome de Jesus pelo mal que eu te causei, porque, olha, viu, sou uma serva de Deus, mas então eu venho pedir perdão para você se eu te ofendi, maltratei em alguma coisa. Aí se a pessoa que te caluniou, ela olhar para você, encher os olhos de lágrimas, chorar e dizer, não, eu é que tenho que pedir perdão para você, porque eu que fiz fofoca, eu que caluniei você, me perdoa, em nome de Jesus. Aí, viu, essa pessoa é de Deus, ela se arrependeu, ela ficou liberta com você indo lá pedir perdão. Deus te usou e libertou a tua irmã, teu irmão, tua amiga, teu amigo, viu? Mas não precisa você depois, não, vamos tomar café junto, vamos andar junto toda hora, todo dia, eu vou todo dia na sua casa, você vem na minha, não, né? Essa pessoa não é mais aquele amigo que é mais importante do que um irmão, como diz a Bíblia, que há amigos mais chegados do que irmão, né? Mas não é esse caso, né? Então você não precisa ficar mais, você não pode ficar se lembrando, você ficar se lembrando todo dia, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo. Você não liberou perdão nem uma vez, né? Mas se você não falar com maldade, né? Você não fica de volta ao passado, viu? O inimigo quer que você fique voltando ao passado para você se sentir mal e destruído diante do Senhor. Então, queridos, né? Olha aí. Agora eu quero passar para uma outra colocação. O ser maligno que eu vi que a mão foi era demônio.
viu? E eles vão fazer fofoca para quem? Para os adeptos, para o braço de carne de Satanás, ou seja, as pessoas que dão lugar a Satanás. Tem as pessoas que às vezes até pensam em ser crente, né? Aí fazem a reza cabalá para destruir os outros, ao invés de usar para destruir o inimigo que está às vezes atuando na vida das pessoas, maltratando, humilhando, estragando a vida das pessoas, famílias, né? Aí as pessoas usam, né, essa oração, reza, para benefício próprio e fazer como, às vezes, aquela pessoa, né? Eu, como tive parentes, né, que foram espíritas, então eu vi, às vezes, né, entidades malignas solicitando, ordenando às pessoas, ó, eu quero isso, eu quero uma vela dessa cor, eu quero rosa sim, eu quero uma garrafa de cidra, eu quero tantas garrafas de cachaça, eu vou destruir essa pessoa, eu vou destruir essa firma, essa empresa, essa família, esse homem, esse casamento, eu vou destruir tudo isso aí. Então eu via isso na minha infância, né? Eu vi essas coisas até a minha adolescência, eu vi esse tipo de coisa, eu vi esse tipo de conversa, né? Com seres malignos, né, queridos, destrutivos. Então, às vezes, pessoas assim, elas fazem também um feitiço chamado transcendência, quando a pessoa sai do seu corpo e aí ela vai para a casa dos outros, para a vida dos outros, ela mesmo destruir. Por quê? Porque o inimigo, muitas vezes, ele não tem vez mais na sua vida. Ele não pode te tocar, ele não pode te prejudicar, ele não pode te matar. Ele te ameaçou. Por ele te ameaçar, ele vai tentar fazer você acreditar que ele consegue te matar. Então ele não consegue, porque Deus te guarda. Aí o que ele faz? Ele faz pessoas aceitarem, aprender e começar a praticar esse feitiço chamado transcendência espiritual. Ou seja, a pessoa deita numa tumba aberta, onde tem um defunto, uma coisa ali, ou a pessoa deita na sua cama, no seu quarto, né? E a pessoa faz o feitiço da transcendência, Satanás ensina. Aí a pessoa, ela não age sozinha, o espírito dela sai, o corpo fica morto. Aí aonde esse espírito chega, ele vai produzir um fedor de carniça, viu? Às vezes, você não tem nada estragado na geladeira, no seu armário de cozinha, no fogão, na panela, no banheiro, não tem, né, nada estragado ali, mas você às vezes vai deitar para dormir na sua cama, tá um fedor de podre, de uma carniça, aquela coisa podre seca de muito tempo no sol, coisa assim, aquele fedor horrível, né? Aí você fica ali procurando às vezes de onde é que vem isso, e aí você procura como se fosse algo material, mas você não acha. Por quê? Porque é algo espiritual. Aí a ciência e a medicina tenta explicar isso, ludibriando você, enrolando você, tirando da sua compreensão que é algo diabólico e maligno, ou que é o espírito de uma pessoa, que daqui a pouco esse espírito, depois de amaldiçoar você, vai voltar para o corpo. Mas enquanto não volta, o corpo está morto, porque quando sai o espírito, a pessoa fica morta, viu? Ela não se mexe mais, ela não fala, ela não anda, ela não pensa mais nada, porque o espírito dela, Satanás ensinou o feitiço dela sair do corpo. O que ela vai fazer? Ela vai para a casa dos outros para amaldiçoar. Por quê? Porque o ser humano é a maior obra da criação divina. Deus não pensa em sair matando todo mundo. Já pensou? Se Deus pensasse assim, qualquer coisinha que a gente faz, né, com ignorância, sem saber, sem imaginar o perigo que é aquilo que estamos fazendo, aí a gente vai lá e faz alguma coisa e Deus, não te quero mais não, vou te matar. Já era você. Pronto. Olha aí, né? Não, mas até os ímpios, eles também fazem coisas horríveis. E muitas vezes a pessoa não morre, mata os outros
mas ela mesmo não morre. E ainda vai na justiça, no fórum, chega lá, o juiz libera, absolve, e você fica, o que é isso? Mas olha só, coisa maligna. Mas Deus não sai matando aquela pessoa lá porque matou alguém, salvo se a pessoa matar um servo de Deus, uma serva de Deus, Aí já era, viu? Ou a pessoa que sai do corpo fazendo feitiço maligno, é capaz de tomar fogo, na cara, e aí vai voltar queimado para o corpo, ou já vai voltar arruinado, doente, quase à morte, porque vai morrer mesmo. Porque isso é um treinamento para suicídio, Satanás não conta isso para a pessoa, mas a pessoa vai de bom coração, ela aprende, ela aceita, ela gosta, então ela passa a fazer. Aí o espírito de fofoca, viu, que Deus mostrava, e o espírito de calúnia difamatória, malignos, eles vão até essas pessoas, porque essas pessoas não têm revelação do Espírito Santo. É a mesma coisa que uma cartomante, é a mesma coisa que uma pessoa espírita, ela não tem revelação do Espírito Santo, ela tem revelação diabólica. Então, muitas vezes, na sua vida, você não vê, você pode até sentir alguma coisa ruim, alguma presença ruim assim, aí você deve repreender em nome de Jesus. Um fedor que você sentir, repreende em nome de Jesus. Não vai na bobeira da ciência ou da medicina, não, que aquilo ali se resolve com remédio, ou com psiquiatra, ou com coisa assim, porque, você vai dançar na maior aí. Então, querido, sentir um fedor de podre, uma carniça, um fedor de coisa estragada de muito tempo, olha, repreende em nome de Jesus. Não aceita dentro do seu quarto, na sua cozinha, viu? Não aceita no seu banheiro, não aceita em lugar nenhum, porque ali tem espírito imundo. Espírito imundo, queridos, é pessoa que fazia transcendência espiritual. E aí a pessoa, ela morreu, viu? Aí, queridos, olha só, para o diabo não interessa mais, já morreu o corpo mesmo, interessava quando tinha o corpo, quando ele podia fazer o bobão, a bobona sair do corpo e ir prejudicar os outros, por raiva, por fazer fofoca dos outros, querer mostrar que aquilo é verdade mesmo, então a pessoa faz transcendência e vai. Então esses demônios, queridos, de fofoca e de calúnia, eles vão até essas pessoas, como a Bíblia diz, nos Salmos, tem pessoas que deitam na cama, queridos, servos de Deus ou não, que não dorme, que fica a noite inteira no travesseiro maquinando como que vai destruir alguma pessoa, como que vai destruir, o que pode fazer para destruir alguém. Aí a pessoa, então, ela passa a noite maquinando como que vai prejudicar, como que vai destruir, amarrar a vida de alguém, mostrar que a pessoa estava errada mesmo como ela falou, mas a pessoa não está, então ela tem que provar para os outros, que para quem ela fofocou, e aí são adeptos de Satanás. Então sim, os demônios vão fazer fofoca, vai para essas pessoas, ou seja, não tem mais o Espírito de Deus. É como o rei Saul, Deus não usava ele mais, e ele tentou matar Davi, então não tinha mais Davi para repreender, tocando a harpa, cantando para Deus, repreender o espírito maligno que vinha oprimir Saul. Não tinha mais. O que Saul fez? Foi procurar uma feiticeira para trazer para ele o espírito do profeta Samuel, para dizer a ele como seria a vida dele dali por diante, abençoada por Deus. Aí chega lá, quando a pitonisa, que é a feiticeira, ela vê que é um espírito vindo das trevas, não veio do céu. Não era o profeta Samuel, mas tinha a aparência do profeta Samuel. Então, ela olhou e falou, você é Saul, porque ele procurava, não por Deus, ele procurava pelo espírito do profeta Samuel. E Deus não aceita a invocação de mortos. Isso
é um ódio no coração de Deus. Deus abomina. Isso é como uma ânsia de vômito, algo nojento para Deus. Então, invocar mortos, pessoa que já morreu. Aí, queridos, é isso que Satanás faz. Enquanto a pessoa está ali saindo do corpo, ela está se matando para ir destruir alguém. Porque o diabo sabe que os demônios não podem sozinho. O demônio fofoqueiro que está lá vigiando você, ele não pode te destruir. Então ele tem que ir lá e alimentar algo contra você, alguma coisa natural que você fez, ou normal, para dizer que você não é aquela serva, o servo de Deus. Então é demônio falando para pessoas endemoniadas, fazendo fofoca de você. Então é por isso, né, que eu digo para você, olha, né, não tenha rancor. Não adquira um outro problema diabólico, que é a ira, que é a mágoa, viu? Vai até a pessoa e pede perdão para ela, viu? Aí é ela quem vai se ver com Deus e com Satanás, né? Porque quando Satanás vê Deus jogando o fofoqueiro por terra, livrando você, livrando eu, aí o que vai acontecer, queridos? O diabo vai insistir com aquela pessoa, vai lá de novo, né? Queridos, viu? Porque geralmente quando uma pessoa, né, faz feitiços, entrega demandas e pede para algum espírito ir na casa do crente, chega lá e encontra o varão de fogo, o quarto homem da fornalha, né, o homem das mãos furadas, né, encontra lá o arcanjo Miguel com a espadona na mão, né, olhando para ele, ele olha e não vai dar para mim não. Aí ele vai lá e a pessoa vai lá e fala, agora eu vou te oferecer isso, isso, isso. Agora não é mais o demônio que pede, não é mais a entidade espiritual que pede, agora é a pessoa que oferece. Não, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Um dia chegou duas senhoras para mim dizendo ser de um certo ministério, né, até de igreja pentecostal, e pediu para mim e para minha esposa, né, que na hora no dia nós estávamos apenas fazendo a obra junto, né, estávamos na mesma igreja, orando por libertação ali, eu e minha digníssima esposa, a bispa Deise Rangel, né, aí se apresentou duas crentes e disse assim, pastor, faz uma oração para Deus soltar o meu filho da prisão. Aí a outra, é o meu também, é o nosso filho, eles estão presos já há algum tempo, e então Deus usou alguém e falou que ia soltar eles. Aí nós fomos num centro espírita e chegou lá, a mãe de santo pediu para a gente, cada uma tinha que dar R$400 para ela e cada uma tinha que dar vela, garrafa de cachaça, farofa amarela, frango, uma tigela de barro e tudo isso aí a gente deu, sabe? Aí, né? Ela falou, agora vocês esperam que seu filho vai ser solto, e nós duas estávamos lá, e aí demos tudo que ela pediu, e pronto, e aí ela foi lá e fez, e não soltou nosso filho, né? Aliás, eles tinham audiência logo depois dos dias que ela falou que ia entregar a demanda, aí eles acusaram, deram mais tempo, mais anos de prisão para os nossos filhos. E o senhor, pastor, quanto que o senhor cobra, quanto que o senhor quer para o senhor estar orando para libertar o meu filho e a outra? E para mim também. O valor que o senhor disser, a gente vai ver, vai conseguir, vai dar para o senhor. Eu pontei o dedo no rosto de cada uma daquelas mulheres e disse, o Senhor Jesus te repreenda, mulher. Está repreendida a feiticeira, está repreendida vocês duas, em nome de Jesus. Eu não vou orar nem de graça e nem por dinheiro nenhum,
para seus filhos serem soltos da prisão. Pelo jeito, Deus nunca mais vai soltar eles de lá, eles vão permanecer lá até morrer. Ela, que isso? Sangue de Jesus tem poder. Vocês estão repreendidos, nem clamar o sangue de Jesus vocês não podem. Vocês se venderam para Satanás. Deus ia libertar, mas agora Deus não vai mais libertar, porque vocês fizeram a vontade do maligno, ou seja, vocês condenaram vossos filhos. Por isso que a pena deles aumentou. Por mais que vocês considerem inocentes, a pena deles aumentou. Olha aí, queridos, né? Pessoas em igreja pentecostal, mas que não aprenderam nada sobre Deus, nem sobre o pentecostalismo, o poder de Deus derramado na igreja, né? Então, cuidado, viu? Não vá por estes meios que o maligno quer que você vá. Fique vigilante, seja a serva de Deus que você é, porque quando alguém oferecer demanda para ir até você te destruir, o demônio vai dar de cara com o Espírito Santo na sua vida. Vai dar de cara com o Senhor Jesus na sua vida, vai dar de cara com o anjo do Senhor acampado ao seu redor. E aí, o que o inimigo vai fazer? Ele vai ficar esperando aparecer alguém como essas duas mulheres, e agora a pessoa oferece. Tá vendo? A pessoa não espera mais o demônio pedir. Aí para ela, igreja e centro espírita e tudo é a mesma coisa, né? Aí então não é mais a pessoa que a entidade maligna que pede, é a pessoa que oferece, né, para ver a mudança, a melhoria, a arrumação naquilo que a pessoa quer. Então, queridos, né, aí o que o espírito maligno vai fazer quando ele chegar na casa da pessoa a primeira vez? Né? Ganhou os presentinhos que pediu, aquilo que ele ordenou que fosse dado, deram para ele, mas ele foi lá, deu de cara com o poder de Deus na sua vida. Aí ele volta, aí a pessoa vai comprá-lo, oferecendo outras coisas, ou a mesma coisa, e se o demônio voltar lá de novo, vai dar de cara com o Senhor Jesus em sua vida. E aí, se ele for presenteado outra vez para ir, aí o demônio já vai reclamar com a pessoa, dizer, você está querendo me destruir, você está me comprando para mim me destruir? Eu vou destruir você. E aí vai bater na pessoa, né? Ele vai bater na pessoa, viu, queridos? Olha, eu tenho exemplos, diversos exemplos a esse respeito, né? Exemplos de pessoas que passaram por isso. Queridos, viu? Pessoas que pensaram que podiam mexer os pauzinhos, destruir crente. Aí, olha só, viu? Depois apanhou do maligno. Viu por quê? Porque se deparou, né? Olha só. Outro dia, a bispa Daisy, né, falou assim comigo, assim, Deus me mostrou uma mulher assim e outra assim, assim, assim. E elas... o anjo chegou perto delas e disse assim, encostou a espada e disse, não continuem, senão eu vou matar vocês, porque ele está orando. Tá vendo? Se você estiver em oração ao Senhor, se você estiver buscando, né? Aí as pessoas fofoqueiras, pessoas que querem te destruir, Deus vai mandar o anjo lá, viu? E aí você vai ficar livre. Então não odeie ninguém por estar fazendo fofoca de você, seja feliz com isso, porque se estão te perseguindo, porque você está na frente, dá glória a Deus aí, glória a Deus, maravilha do céu. Se tem demônio querendo fazer fofoca de você, Deus vai matar esse demônio, olha aí, glorifique a Deus. E se tem pessoas endemoniadas, né, aí fazendo fofoca de você, ou fazendo feitiços para te destruir, Deus vai mandar o anjo lá. E se a pessoa não parar, e quem vai dançar é as pessoas, né? Porque é isso que os demônios vai falar para as pessoas também, que vai lá oferecer oferenda para eles irem destruir uma serva de Deus, um servo de Deus que está na oração, olha só, né? Aí o Senhor vai mandar o anjo lá,
E o anjo vai fazer o quê? Meter a espada. E o demônio vai fazer o quê? Vai bater, vai espancar a pessoa. E aí, quem vai sofrer é a pessoa que está pedindo a sua destruição. Amém, queridos? Eu fico por aqui, que Deus te abençoe tremendamente no nome do Senhor Jesus, sabe? Um grande abraço. Deixa eu fazer uma rápida oração aqui. Glória a Deus, vou impor a mão esquerda dessa vez, dizendo: Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor liberte a minha irmã, meu irmão, Pai. Que esta serva do Senhor, este servo do Senhor que estiver sendo perseguido e perseguida, passem a glorificar, adorar o Senhor por causa disso, porque é bem feliz, porque é bem abençoada pelo Senhor, é bem abençoado. Senhor Jesus, querido e santo, se o Senhor é comigo neste negócio, meu Deus, Pai, eu peço a Ti, Senhor dos exércitos, ó Deus, dá livramento para minha irmã, dá livramento para o meu irmão. Senhor Jesus, querido e santo, eu ministro sobre esta pessoa que está me assistindo, Senhor, a vitória, Pai, ó Deus, o avançar, em o nome de Jesus. Senhor, nos leve a avançar, Senhor. Estão caluniando a gente, estão, ó Deus, de poder defamando a gente. Senhor, acharam alguma coisa, Pai, em nós para nos defamar, para fazer fofoca, mas é o Senhor quem nos justifica. Justifica-nos, Senhor, justifica, Senhor, e nos faz bem felizes, bem-aventurados, bem abençoados. Nos abençoa, Senhor, nos dá vitória, Senhor, e quando formos lançados na cova dos leões, quebra esse decreto e nos tira de lá vivos e saudáveis e ricos e abençoados pelo Senhor. Senhor, eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã, diga glória a Deus, receba a bênção de Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia.